Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Estou aqui para trazer mais uma palavra com o tema Ministério de Libertação. Talvez você se encontre em um cativeiro espiritual, alguma área da sua vida está aprisionada, ou até daquela pessoa que você conhece, que você muitas vezes almeja que seja livre de uma prisão. Hoje eu quero trazer um texto da palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos pausadamente, trazendo na verdade a revelação do Senhor através da palavra, para que você compreenda como esse processo acontece, para que você entenda como fazer para sair dessa condição. O texto está em Isaías, capítulo 28, e eu vou ler aqui o versículo 23, que já diz assim: Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz, atendei bem e ouve o meu discurso. Aqui o Senhor já começa fazendo uma chamada a nós inclinarmos ouvidos para ouvir aquilo que Ele está discursando, aquilo que Ele está ministrando. Porque como eu falei no primeiro vídeo, o ministério de libertação Jesus também exercia quando Ele ensinava a palavra. Porque não existe libertação sem conhecimento da verdade. Então o Senhor está dizendo, presta atenção, porque eu vou falar, eu vou ministrar, e você precisa entender o que está sendo ministrado, ou seja, para que se aplique de forma correta, para que você, na verdade, entenda quais são os procedimentos que você precisa fazer para que você saia dessa condição de aprisionamento. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E aqui ele vai falando, porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e destorra todo dia a sua terra. Ele fala que existe um tempo determinado para o lavrador arar a terra. Ou seja, existe o tempo que a terra ela é escavada, é arada, ela é trabalhada para receber a semente. Mas isso não acontece em todo o tempo. Então aqui o Senhor está dizendo que o processo de libertação, ele tem o passo a passo para que ele aconteça. Existe o tempo onde a terra ela é trabalhada, ela é escavada, para que ela receba a semente da palavra. Eu estou falando agora de pessoas. Existe esse tempo onde o Senhor começa a nivelar, ele começa, na verdade, a tratar. E ali ele vai trabalhando nessa terra, mas ele sabe que existe também o tempo da pausa, porque isso não se faz continuamente. Então cada coisa ele faz no tempo determinado, para que a terra ela não seja desgastada, para que não haja uma erosão e prejudique o solo. Então o Senhor tem todo o cuidado nesse processo, porque é uma fase difícil, é uma fase sensível, onde muitas vezes as pessoas acham que vai ficar ali naquela fase eternamente, onde elas pensam que não vão sair daquela condição de aprisionamento. E o Senhor tem todo o cuidado como lavrador para arar a terra, para trabalhar nessa terra. E ele fala, não é assim antes, como já se tem nivelado a superfície, então espalha nela o endro e semeia o cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou a cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Ele fala que aqui existe vários tipos de semente. Semente de endro, de cominho, de trigo, de cevada, de centeio, mas cada qual é semeada no seu lugar apropriado. Ou seja, aqui fala de pessoas, né? Agora, fazendo analogia, fala aqui de pessoas que são diferentes e que cada um passa por um processo e cada um é trabalhado de uma forma específica. Não queira comparar o endro com o cominho, ou seja, não queira comparar o seu processo com de uma pessoa que, embora pareça ser igual, mas não é. Porque o endro e o cominho são da mesma família, ou seja, são da mesma espécie. Se parece como semente, mas não são iguais. Assim também, muitas vezes, você está comparando o seu processo, ou até mesmo achando que vai ser
como o Senhor trabalhou no endro, vai ser trabalhado no cominho. E aqui está falando que existem formas diferentes, ou seja, pessoas diferentes, né? E o lugar também que é semeado. Então, cada processo é único, cada procedimento é particular. Então, aqui o Senhor nos ensina através desta palavra. E aqui fala mais no versículo 26, o Senhor Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque nós pensamos que muitas vezes o Senhor vai fazer tudo. Aqui fala que o lavrador, ele trabalha a terra. E ele também se encarrega de enxertar, né, de semear a semente. Só que aqui o Senhor fala e o Senhor Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Ou seja, existe também a parte que cabe ao homem. E essa vai ser ensinada através da palavra do Senhor, através da revelação, através da própria palavra ministrada, da forma que o Senhor quiser revelar. Ele vai ensinar, instruir como fazer para sair desse processo. Então ele fala aqui de uma forma bem clara que é ele que vai trazer as instruções, os procedimentos, as ferramentas, aquilo que vai ser utilizado para que se haja a libertação. E ele vai falando aqui também do tempo que o endro e o cominho, eles são, na verdade, trabalhados, um com o pau e outro com a vara. Como eu disse, o endro e o cominho são da mesma espécie, da mesma família. Parece até na aparência, assim, se parece na aparência, né? Mas são diferentes. E por ser diferentes, a Bíblia fala também que um é debulhado com o pau e o outro é espalhado com a vara. Então veja que o pau e a vara parecem ser a mesma coisa, mas não é. O pau, ele é um tronco grosso, duro, e a vara ela já é mais fina e ela já é mais flexível. Então parece que é a mesma coisa, mas não é. Então não queira comparar o processo que você está passando, o processo que o Senhor está te conduzindo para que haja a libertação, com o processo alheio, porque não acontece da mesma forma e nem no mesmo tempo, né? Então aqui ele nos ensina tudo isso. Ele fala também quando o trigo ele é esmiuçado, e esse trigo não é trilhado continuamente, porque ele não suportaria. E parece muitas vezes que como trigo nós estamos sendo esmiuçados no processo, e que esse processo é para destruição, né? Parece que não vai ter fim, mas aqui o Senhor fala que não é contínuo, ou seja, chega o tempo que o trigo ele para de ser esmiuçado. Ele já vai passar, na verdade, por outra fase, por outro processo. Então entenda que o trigo também ele não é esmiuçado pelos carros ou pelas rodas dos carros e dos cavaleiros, como diz a própria palavra aqui, mas ele tem a forma certa, porque o processo do esmiuçamento é justamente para a limpeza do trigo, para que haja uma purificação. Ele vai passar pela peneira, ele vai ser retirado a casca do miolo, ele vai passar por todo um processo para que haja, na verdade, um produto final. Assim é também e acontece com a vida daquele que está passando pelo processo de libertação. Existem as fases, os períodos, né, que parece ser difícil, parece que não vai suportar, mas não é para destruição, é para que haja, na verdade, finalização da etapa. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E aqui o Senhor encerra falando, até isto procede, a palavra encerra assim, até isto procede do Senhor dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Ou seja, todo o processo de libertação está sendo acompanhado pelo Senhor. Existe uma mão poderosa que não vai deixar que você passe por este processo só, que vai estar, na verdade, te conduzindo, porque Ele é maravilhoso em conselhos e em grande obra. Ou seja, Ele está te ensinando nesse processo. E Ele está realizando uma grande obra, porque é maravilhoso em obra. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, compreenda que existe prisões, existe cativeiros, existe situações que parecem
que é para a morte, que é para a destruição. E a prisão ela pode até ser de segurança máxima, mas ela não é perpétua. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então você precisa compreender, ainda que o processo seja difícil, ainda que o cativeiro seja profundo, de raízes profundas, eu quero te dizer que não é perpétuo, não é para sempre. O Senhor está realizando uma grande obra e aquele que começou essa obra é fiel para aperfeiçoar, é fiel para realizar, porque ele não é Deus de obras incompletas. Tudo aquilo que ele faz na sua totalidade, ele faz para glorificar o seu nome. E eu tenho certeza que nesse processo que você está passando, o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai sair daí mais resistente. Você vai sair daí sabendo que você passou pelo processo, mas você não passou só, porque existe um lavrador que cuidou da sua terra, que enxertou uma preciosa semente, que trabalhou de maneira toda especial e fez todos os procedimentos necessários para que essa terra viesse a produzir. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então deixo hoje essa palavra para o teu coração. Senhor, se o Senhor me permitir, estarei trazendo amanhã mais uma palavra sobre libertação, trazendo a luz do Senhor, da palavra do Senhor, sobre uma área específica, para que você compreenda o que está acontecendo, porque existem pessoas que elas pensam que estão vivendo em um cativeiro e na verdade elas estão passando por um processo totalmente diferente, uma área totalmente diferente, e ela precisa compreender, né, o que está acontecendo, porque Ministério de Libertação é isso, é algo que é abrangente. Nós precisamos ter esse olhar para que nós venhamos saber como lidar com cada situação, porque existe a parte de Deus, mas também existe a parte do homem. Deixo essa palavra para o teu coração, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.